Fala, grande mestre! Olá, meu amigo Eric. Boa noite. Como você está? Boa noite, como é que você tá por aí? Aqui tá tudo ótimo. Eu estou ótimo. Primeiro, obrigado aí pela gentileza sua, dessa prestatividade, nos contribuir aqui com o seu conhecimento. Estou aqui à disposição sua também, para o que você precisar após essa live, Pablo. Obrigado mesmo. Estamos juntos. Muito feliz de poder dividir aí o meu conhecimento. Aqueles princípios que mudaram minha vida, com certeza podem mudar a vida de mais pessoas. Perfeito. Já quero começar aqui agradecendo imensamente, Pablo. Você não faz ideia, acredito, não somente comigo, né, mas acredito que você não faz ideia do quanto os seus materiais, leituras, áudios, vídeos, o quanto você ajudou, me ajudou pessoalmente e ao meu time nos últimos 5 anos, basicamente. Você não faz ideia. Então, eu estou aqui para ser muito grato em nome aí de todo mundo pela sua contribuição. Eu que agradeço essas iniciativas de abrir o seu canal para poder espalhar essa mensagem, vai tocar com certeza mais vidas. Perfeito. Gente, sejam muito bem-vindos aqui. É uma honra receber todos vocês aqui nessa conferência semanal de todas as quartas. Tanto eu quanto o Pablo Paucar, nós faremos um mastermind ao vivo aqui para vocês. Pegue o seu caderno, suas 2 canetas, para não perder um insight que a gente vai contribuir com vocês aqui. Aproveita para você mandar esse aviãozinho para pelo menos 5 amigos seus, 5 conhecidos que também necessitam, estão no momento de transição de carreira, de mudança de vida, ou que estão passando por algum desafio na vida pessoal ou familiar. Essa live de hoje aqui vai te ajudar e vai virar muitas chaves de muitas pessoas que estão aqui ao vivo. Mas um minutinho a gente começa essa conferência. Eu vou aqui mandar esse aviãozinho para mais contatos também, compartilhar aqui nos meus grupos. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito, Pablo. Tá em São Paulo hoje? Estou em São Paulo. Como é que tá a pandemia por aí? Aqui não sei. Na verdade, eu não assisto muito TV. Devo confessar, não acompanho aí certinho, mas eu sei que a galera tá se cuidando, né? Você está trabalhando forte online também, Pablo? Sim, eu sempre trabalhei online, né? Eu sempre fiz as minhas coisas a partir de casa, todos os cursos online, as mentorias, tudo sempre foi digital. E é claro que eu sinto falta do shopping, do cinema, dos restaurantes. Isso foi o que eu realmente senti mais falta. Perfeito, perfeito. Pablo, esses masterminds que a gente faz às quartas-feiras, eu costumo solicitar aos nossos VIPs que comece contando rapidamente a sua vida atual, como é que é a sua vida hoje, quem é o Pablo, e logo após isso fazer uma viagem lá para o passado, para que as pessoas conheçam um pouquinho da sua história e aprendam com a construção aí que te fez chegar até aqui. Então, eu quero deixar você à vontade para dedicar esse tempo para nós aqui agora. Muito bem. Bom, como vocês já perceberam, eu não sou brasileiro. Eu venho do Equador, da linda cidade de Quito, que é a capital. E eu me considero empreendedor desde os meus 15 anos de idade, talvez, que foi quando meus pais se separaram, nós ficamos com minha mãe. E ela sempre teve a mentalidade de ter um emprego, de estudar muito na escola. Ela sempre me disse, estuda muito, escola, faculdade, consegue um emprego numa empresa segura, né? Talvez até mesmo um funcionário público. E sua vida vai estar segura, estável. E talvez o governo, então, possa te aposentar. Inclusive, isso é o que eu coloquei no livro Mentalidade, né? Que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. E meu pai, ele já teve negócio próprio. E então ele tinha outra mentalidade, tinha outra visão de mundo, né? De negócios. E eu cresci com os dois, vendo essas duas vertentes
de mentalidade, de pensamento. E quando eu tinha 15 anos e eles separaram, então nós ficamos com minha mãe e não conseguimos manter o padrão que nós tínhamos antes. Foi a primeira vez que eu me debati, que eu me deparei com uma situação que testava muito o que eu aprendi com meu mentor 3 anos depois, que ele sempre me diz que você tem duas formas de ser feliz: aceitando ou conquistando. Então, a primeira é por aceitação, a outra é por realização. E é claro que se a pessoa tem um acidente e não pode mais andar, ela vai ter que aceitar essa nova condição para poder ser feliz. Mas ele me ensinou que tinha coisas que eu devia aceitar e outras eu não devia aceitar. Então ele diz: a pobreza não deve ser aceita, o fracasso não deve ser aceito, a ignorância não deve ser aceita. Agora, a minha altura, para quem não sabe, eu sou baixinho, e isso eu vou aceitar. A cor da minha pele eu vou aceitar, mas as outras coisas não vou aceitar. E naquele momento, meu pai tinha deixado um carro em casa e ele disse: se você colocar o combustível, então você pode usar o carro. E se você não colocar o combustível, você vai de ônibus, naquele ônibus da escola. E para quem não teve acesso, talvez não teve, não tem uma referência, ela se acostuma mais fácil. Mas quem já teve e perdeu, agora fica uma situação, fica um gap. E agora você tem aquela situação de dizer: ok, agora eu me conformo, agora eu aceito, ou agora eu conquisto. Se a pessoa tem excesso de peso e ela te fala que de alguma coisa ele tem que morrer, está com colesterol alto e tudo mais, essa é uma opção. Agora, se ele diz: não, eu vou perder peso, vou fazer atividade física, vou mudar minha alimentação e agora vou perder 20 quilos e agora eu vou olhar no espelho e agora eu também vou ser feliz. Mas eu vou ser feliz pela realização e não pela aceitação. Então, naquele momento, eu tive essa opção e eu decidi buscar alguma alternativa para ganhar mais dinheiro, para não depender só da mesada dos meus pais. E aí foi quando eu comecei a procurar trabalho e eu não tinha nem idade, nem aparência, nem experiência para nada, né? Isso tudo está no primeiro capítulo do livro, essa minha história. Eu falei com um amigo meu, o pai dele vendia, ele tinha uma fazenda, vendia produtos lácteos. Esses dias eu estava no supermercado olhando, e eu estava olhando os queijos, e aí eu me lembrei, passou um filme na minha cabeça, porque eu decidi falar com os meus vizinhos e eu perguntei para eles: onde você compra o queijo? Aí ele falou: no supermercado. Eu disse: mas por que você vai até o supermercado quando eu sou seu vizinho? Eu posso trazer o queijo fresquinho para você na sua casa e eu venho 2, 3 vezes por semana. E alguns começaram a concordar. Eu falei: você não precisa ir no supermercado, fazer uma fila, eu trago o queijo fresquinho para você. E eu comecei a vender o queijo, acordava muito cedo, enchia o porta-malas do carro, o cheiro era horrível, enchia a geladeira da minha mãe, e à tarde eu ia para a escola, eu levava iogurte para a escola, meus amigos jogavam futebol no recreio, e no intervalo eles vinham e eu falava: eu tenho iogurte, e se você não comprar esse iogurte de mim, tem que caminhar 7 pátios até a cantina da escola, e lá você não vai encontrar esse negócio saudável, você vai encontrar refrigerante. Então eu já estava meio que... eu conseguia expor uma ideia, eu conseguia tocar uma dor, né? Hoje que nós falamos muito sobre marketing digital, o marketing de atração, hoje eu percebo por que eu conseguia vender. Porque eu colocava um benefício e uma dor na mesma frase. O benefício está aqui, pronta entrega, geradinho. E a dor, se você não comprar, então tem que caminhar 7 pátios lá em cima, você tem que fazer uma fila ainda, e ainda não vai ter isso aqui que é saudável. Então eu combinava muito bem esse benefício e essa dor. E eu comecei a ganhar dinheiro, eu saía nos finais de semana, conseguia o que eu queria, mas eu sabia que com 18 anos, se eu fizesse faculdade como minha mãe queria, precisava mais dinheiro, e se eu montasse um negócio como meu pai queria, eu precisava mais dinheiro. Então eu comecei a pensar em alguma outra alternativa, abri um jornal, comecei a procurar algum produto que eu pudesse vender, porque intuitivamente eu percebi que é mais fácil vender mais produto para o mesmo cliente do que você conseguir um cliente novo. E eu já tinha meus clientes que eram meus vizinhos. Se eu conseguisse vender atum, óleo, sei lá o quê, então eu viraria um Rappi da vida, eu viraria um iFood, sei lá, eu entregaria comida para eles, porque eles já eram meus clientes. E aí eu encontrei uma oportunidade que oferecia pagar em dólares, e era uma empresa americana, e eu fui por curiosidade. E naquele dia, eu acredito na boa sorte, na boa fortuna, naquele dia a minha boa sorte
foi conhecer o meu mentor. Ele se tornou meu amigo pessoal, mas a primeira vez que eu vi ele foi incrível, porque a filosofia, a mentalidade que ele tinha naquele dia mudou completamente a minha forma de pensar. Porque ele diz que a maioria das pessoas cruza os dedos esperando que as coisas mudem, mas as coisas não mudam. O governo não muda, a crise não acaba e o dólar não baixa. Mas você tem a alternativa, você tem a opção de mudar você. Quando você muda, as coisas mudam à tua volta. Quando você melhora, as coisas melhoram à sua volta. E era a primeira vez que eu escutava isso. Eu fiquei encantado. E a partir daquele dia, eu deixei que ele fosse o meu mentor. E ele me ensinou os livros que eu tinha que ler, os cursos que eu devia fazer, como eu devia vestir, como eu devia falar. E o mais importante, como eu devia pensar, para que minha vida pudesse mudar. E ele me ensinou os princípios e os fundamentos, me ensinou a colocar as metas. E eu acredito que esses princípios e esses fundamentos que mudaram a minha vida podem mudar a vida dessas futuras gerações que querem começar o mundo do empreendedorismo e que ficam perdidos, não sabem por onde caminhar. E é por isso que eu coloquei essa mensagem primeiro em um formato de áudios, e esses áudios foram escutados por mais de 1 milhão de pessoas nos últimos 20 anos, e esses áudios se transformaram nesse livro, que hoje é um legado para as pessoas que queiram adquirir esse conhecimento, que queiram abrir a sua mente, que queiram blindar a sua mente, né? O subtítulo do livro diz: blinde sua mente para encher o seu bolso. E eu estou extremamente feliz de poder compartilhar mais uma vez a minha história, a minha experiência e essa vivência e esses princípios que mudaram a minha vida. Muito bom, Pablo. É interessante se mencionar sobre a questão desses materiais que você criou. Como é que eu te conheci? Eu conheci primeiro a sua voz, para depois eu conhecer quem era o Pablo, a figura Pablo Palcar, né? Naquela época que eu conheci a sua voz, a internet, as lives, as conferências ainda não estavam tão à flora como é hoje, né? E todas as pessoas que me mentoraram naquela fase, há 5 anos atrás, quando a gente fala 5 anos, parece muito tempo, né? Mas foi um estalo de dedos. E naquela época, as pessoas que me conduziram, que me apresentaram todo esse material, falavam o seguinte: você tem que ouvir um áudio desse por dia, e aí começar a criar rotina, né, para você transformar a sua mentalidade e começar a conduzir a sua vida de uma outra forma, né? A sua primeira experiência com vendas, Pablo, ela foi com qual idade? Com 15 anos, não, eu posso dizer que com 17 anos. 17 anos. Você mencionou que o seu pai te apoiava a ter um negócio e a sua mãe queria que você estudasse uma faculdade. Isso. Como que você administrava esse embate filosófico entre os seus pais? Então, eu ficava observando, né? Ficava observando. Eu gostava de ver meu pai, que era comerciante, eu gostava de ver ele sempre tinha um bolo de dinheiro no bolso. Então, eu meio que me acostumei a ver aquilo e a entender que o dinheiro ele podia entrar todos os dias, né? E minha mãe ela tinha o salário, então já era mais mais segura, né? Meu pai ele era mais audacioso, mais corajoso. Nessa época, no Equador. Isso, em Quito. No Equador. Na questão cultural dos dois países, Pablo, o que você vê de singularidade, similaridade e diferenciação entre a cultura da criança equatoriana com a criança brasileira? Então, eu vejo um gap muito grande. Lá, nossa cultura é mais conservador, né? Mais conservador. Apesar de Quito ser uma capital, ela é provinciana, ela é tranquila. Não tem essa exposição, não tem essa... culturalmente, né, o Brasil, ele é bem aberto, ele sobretudo na questão das crianças, dos adolescentes, eles são para frente, né? Lá a gente é um pouco mais calmo. Tá. Há quanto tempo você está aqui no Brasil, Pablo? Então, a primeira vez que eu cheguei no Brasil foi em 96. Eu fui morar em Curitiba. Eu lembro, naquela época, quase eu morri de frio no primeiro inverno. E depois, em 2004, eu fui morar em Cuiabá, quase morri de calor, né? Perfeito, perfeito. Nessa época que você veio para o Brasil, já era para desenvolver um modelo de negócio que já tinha expandido pela América Latina. Sim, sim. Eu já estava com meu mentor, já estava vendendo produtos. E daí a história que eu conto no livro também sobre a minha jornada, a minha primeira fase, né,
de panfletar no Sinal, lá em Curitiba, de buscar os meus primeiros clientes e toda aquela jornada muito desafiadora, que certamente, se eu não tivesse o apoio dessa filosofia, dessa mentalidade do meu mentor, desses materiais que ele divulgava, que ele entregava para a sua equipe, se eu não tivesse esse suporte emocional, certamente eu teria morrido na praia, porque era muito difícil. Naquela época não tinha internet, não tinha redes sociais, era tudo no braço mesmo, anúncios no jornal, cartaz na rua, panfleto e outras ferramentas que eram muito braçais mesmo. Uhum. Nessa época, Pablo, que você conheceu esse grande mentor, compartilha um pouco conosco aqui como é que foi essa fase de construção sua, que foi uma fase muito mais desafiadora do que a gente tem hoje, né? Essa acessibilidade da informação que está gratuita e aflorada para todos nós. Conta um pouquinho, como é que foi essa construção sua, desde o momento que você conheceu o mentor, para você se desenvolver e criar toda essa expansão de negócio até chegar no Brasil. Compartilha um pouquinho com a gente. Então, eu considero que a parte mais difícil é realmente você moldar a tua nova, programar a tua nova mentalidade. Porque o nosso cérebro é como um computador que ele vem resetado, então ele vem virgem. E é colocado arquivos, esses arquivos são determinação EXE, são executáveis, então eles executam programas. Então, tudo aquilo que você aprendeu desde criança fica gravado e ele é consultado como um Google mental para cada decisão que você vai tomar. Então, você busca informação sobre aquilo. Então, a tua mente, ela serve como um fator de avanço ou ela pode te atrasar, ela pode te sabotar, dependendo dos arquivos que foram colocados em sua mente. Quer ver um exemplo? Se, quando criança, você escutou que o dinheiro não traz a felicidade, então, inconscientemente, as oportunidades que aparecem para você ganhar dinheiro acabam sendo eliminadas ou você mesmo se sabota em algum momento, porque você guardou aquela ideia de que é melhor ser pobre e feliz. Aquela pessoa que diz, eu prefiro ser pobre e feliz. Se você não tem argumento, se você não tem uma mentalidade blindada, você acaba, talvez não retruca, não opina, mas você guarda aquilo. Fala, olha, parece ter sentido. E o teu subconsciente, ele é um servo fiel, né? Ele te obedece. E ele vai te atrapalhar lá na frente. A menos que naquele momento você fala, peraí, tudo bem, isso aí é uma escolha. E parabéns, mas essa é a sua escolha. Eu prefiro ser rico e feliz. É uma combinação que você pode ter, não é condicional. Que para você ser feliz, tenha que ser pobre. Mas existe uma série dessas crenças, né? Como, o dinheiro muda as pessoas. O dinheiro não muda ninguém, ele amplifica aquilo que a pessoa já era. Se a pessoa gostava de roupa, com dinheiro vai vestir um monte, vai comprar muito sapato, né, a mulher. Se gostava de viajar, vai viajar pelo mundo. Se gostava de, sei lá, de cachaça, agora bebe whisky, mas o hábito ele só amplifica, não muda a pessoa em si. Por isso é melhor ser do que ter, porque quando você tiver, então vai amplificar o que você já era antes. E esse que é o segredo. Então eu percebi que a mudança principal sempre era interior, porque o nosso exterior é o reflexo daquilo que nós acreditamos e daqueles pensamentos que permanecem em nossa mente a maior parte do tempo. Então a nossa realidade é uma materialização da nossa programação e, mais do que a programação, a nossa vibração. Então nossa mente como uma antena de rádio que capta e emite vibrações. E essas vibrações, elas se conectam e elas sintonizam como uma emissora mental, onde você consegue acessar aquele canal, aquela frequência, onde as coisas boas acontecem ou onde as coisas ruins acontecem. Então, por isso, as pessoas que reclamam se conectam com outras pessoas que reclamam, as pessoas que fofocam se conectam com outras pessoas que fofocam, e as pessoas que performam se conectam com outras pessoas que performam. Então, eu levei aquilo tudo na minha jornada. E eu percebia todos os dias que eu tinha desafios, mas eu tinha armas emocionais e armas mentais para eu suportar isso tudo. A maior prova que eu tive disso, o meu maior desafio, foi quando eu comecei, de fato, a panfletar. Eu entreguei 500 panfletos e ninguém me ligou. Então, naquele momento, eu poderia ter desistido, porém, eu me lembrei que o meu mentor me diz. E isso é a importância de você vacinar, de você conversar com seus liderados, porque você tem a capacidade de evitar
que eles desistam. Meu mentor já tinha me dito, me explicado a lei dos impossíveis. Ele diz que é impossível que todas as pessoas comprem o teu produto. Isso é impossível. Mas é impossível que ninguém compre o seu produto. E é impossível que todas as pessoas queiram trabalhar com você. Mas é impossível que ninguém queira trabalhar com você. E você não precisa que todo mundo compre, que todo mundo entre para você fazer uma fortuna. Você precisa que algumas pessoas comprem e que algumas pessoas entrem e você irá fazer uma fortuna. E eu tinha gravado aquelas mensagens. Então era mais fácil, eu tinha essas ferramentas mentais para eu não desistir. Então eu pensei, aqui nesse momento se trata de aumentar os números. Então no outro dia eu fui lá e panfletei 1000. E quando eu panfletei 1000, eu comecei a receber ligações. Só que eu não falava português. Então, na hora de eu falar, a pessoa não entendia meu portunhol, ela desligava. E eu entendi que a barreira da dificuldade estava alta, como uma semente que quer empurrar a terra para sair a plantinha. E eu falei, não tem problema, no outro dia eu vou panfletar o dobro. E eu fui panfletar 2000. E quando eu panfletei 2000, então algumas pessoas não ligavam, outras ligavam e desligavam, e algumas ligavam e ficavam me ouvindo. E ela ficava ouvindo eu falando qualquer coisa, ela ouvindo. E no final ela falava, agora pode vir. E aí eu fiquei empolgado, nossa, pode vir. Eu escrevi o endereço, eu peguei o ligeirinho, um ônibus que atravessava a cidade, eu cheguei do outro lado da cidade e adivinha o que aconteceu? Eu também não falava português. E então eu escrevi tudo errado, não achei a casa da mulher. Naquele dia, eu confesso que eu voltei muito frustrado para meu pequeno apartamento. Eu só tinha um miojo instantâneo, daqueles de 3 minutos para jantar. E a minha mãe ligava todos os dias esperando, querendo que eu voltasse. Mas eu não queria voltar derrotado. Eu queria insistir. Mas esses dias eram muito difíceis e eu quis desistir. Mas naquele dia que eu quis desistir, eu aprendi mais uma lição. Eu falei, eu vou descansar. Eu vou descansar porque eu estou muito sobrecarregado. Eu tive um dia muito difícil. E eu aprendi a não tomar decisões quando eu estivesse triste. Porque se você fizer isso, provavelmente você vai desistir de muitas coisas. E não fale com as pessoas quando você estiver com muita raiva, porque provavelmente você vai machucar as pessoas. E não prometa coisas quando você está muito feliz, porque então você vai falar coisa que também provavelmente não vai poder cumprir. Então, naquele dia eu decidi descansar, decidi comer. E daí no outro dia, para mim, eu apaguei, dormi e eu resetei e eu pensei, amanhã eu tenho mais uma página do livro em branco da minha vida e eu escolho o que eu vou escrever lá. E eu tenho a capacidade de desenhar o meu futuro, porque o futuro, o sucesso e a felicidade não acontecem por acidente, acontecem por desenho. Você desenha o que você quer nos próximos 3, 5, 10 anos. E eu peguei e falei, eu vou dar o meu melhor. E amanhã que eu acordar, eu vou dar o meu melhor. E eu fui lá e panfletei 4.000. E quando eu panfletei 4.000, agora eu comecei a conseguir clientes e eu comecei a trazer essa energia para mim. E um dia uma pessoa desceu de um carro e falou, menino, imagina, 25 anos atrás, eu com cabelo comprido, com protetor solar, de óculos, com boné e de jeans, e eu panfletando, e aí a pessoa falou, menino, vem cá. Aí eu falei, o que é? E aí ele diz, eu nunca vi ninguém panfletar desse jeito. Você não joga os panfletos na rua para dizer que terminou o serviço, você pega um panfleto por carro e basta 1 milímetro do carro, do vidro estar aberto, que teu panfleto entra dos dois lados e você corre lá para cima, e quando o sinal fecha, você corre para baixo. Quando o sinal abre, você corre para baixo, ele fecha, começa tudo de novo. E o cara que pega teu panfleto fica bravo, amassa ele, joga na rua. Você pega o panfleto da rua, desamassa ele, panfleta no carro de trás. Nunca vi isso. Eu preciso um menino panfletador como você na minha empresa. Quanto você cobra para panfletar? E eu fiquei olhando para ele. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu lembrei do miojo, lembrei das ligações da minha mãe. E eu pensei, cara, esse homem não sabe quem eu sou. E naquele momento eu olhei para os olhos dele e falei, eu cobro $1 por panfleto. E virei as costas e fui embora pensando, ele não sabe onde eu vou chegar. E isso aí é a prova de quando você tem clareza de onde você quer chegar. Então, essas etapas anteriores são algumas peças de um quebra-cabeças que você está montando e que às vezes não são legais, mas você sabe a fotografia, você sabe onde você quer ir. E naquele momento eu não era um menino panfletador. Eu estava panfletando. Eu era um empresário rico, fantasiado de menino panfletador. E essa que foi o maior
aprendizado daquela época. Perfeito. Até é interessante você falar sobre a questão da clareza, Pablo, porque quando você tem clareza sobre aquilo que você quer alcançar, é um dos fatores que te faz sobressair sobre uma dificuldade. Eu até assisti um vídeo seu hoje que você fala isso, né? Como suportar momentos difíceis. Um dos fatores é ter clareza sobre o seu porquê. Sim, exatamente, porque se sua visão é clara, se a promessa é clara, então a missão ela é possível. Quando a visão, quando a promessa é clara, tudo é mais fácil, mais perto e mais barato. A promessa não está clara, tudo é mais difícil, mais longe e mais caro. A pessoa não leria esses livros dessa grossura e queimaria os cílios 10 anos para se tornar médico se ele não tivesse a certeza e a clareza do que significa portar um jaleco branco, salvar vidas, ter os diplomas na parede e todo aquele prestígio. Ele não faria aquele sacrifício. Mas quando você tem clara a sua visão, então a sua missão ela se torna possível. Porque a missão ela é difícil, como um soldado que vai para a guerra e ele vai se jogar no meio da lama, do mato, e ele pode até morrer. E se você pergunta para ele, mas você pode morrer? Ele vai te responder, sim, mas todo mundo morre. Eu vou morrer com honra, porque eu vou defender minha pátria, vou defender a democracia, minha família. Então, isso é o que torna a dor ela não se torna sofrimento, porque ela tem significância, porque ela vale a pena. E aí que está o segredo. Quando a sua visão está clara, então todos os sacrifícios que você tem tentando executar a sua missão, eles não te provocam sofrimento, mesmo que dói. Mesmo que dói, como a mulher que fica grávida e ela tem os enjoos, e dói a coluna, e não sabe como dormir, e daí o dia do parto, a dor deve ser incalculável, indescritível, mas quando a criatura é colocada no seu colo, ela esquece de toda aquela dor e só tem uma única coisa que passa pela cabeça, que é valeu a pena. Daí ela vai lá e tem mais 4 filhos, né? Porque ela entende que essa dor ela foi eliminada, ela foi superada pelo prazer, pela satisfação de ter gerado uma nova vida. Pablo, uma coisa que eu percebi, acredito que para a grande maioria, e percebi que a sua história também é um pouco coerente com isso que eu acredito. Aconteceu comigo, aconteceu com você também e com inúmeras pessoas que eu conheço. Que muitas vezes, a maioria delas, pelo menos, nós buscamos informações fora de casa e as pessoas que a gente conhece, que nos influenciam a seguir um caminho até nos fazer chegar a tal resultado, muitas vezes é aquilo que os nossos pais não nos ensinaram. Então, para mim, em particular, que vem de uma família extremamente conservadora, Pablo, o que eu entendi? Que a nossa fundação da vida está em casa, mas a nossa transformação não está em casa. Uhum. Enquanto a gente era mais novo, a gente tinha que ir para a rua para buscar informação, praticar muito pela nossa intuição para gerar um aprendizado pela prática, né? Hoje, o nosso desafio ele é outro, porque hoje a informação ela está acessível na nossa mão e a gente não precisa mais ir para a rua, né, Pablo? Como que você poderia orientar as pessoas, principalmente que não são dessa geração atual, é da nossa geração para trás, que não viveu tanto essa era da tecnologia, como administrar tanta informação nessa fase que está em excesso, para que a gente não se perca? Então, você falou uma coisa interessante, porque existe muita informação e pouco conhecimento. Ou existe muito conhecimento espalhado, mas pouca sabedoria. Como escolher aquelas informações que de fato serão relevantes em sua vida? E a nossa geração, então, pode se sentir sobrecarregada com esse excesso de velocidade, com esse excesso de conhecimento, de informação passando pelas nossas telas aí do celular, do computador, dos e-mails e essa série desse barulho, né? Esse barulho que nós temos. Eu posso dizer que o que eu faço é colocar um policial na minha mente que verifique as credenciais de todas aquele turbilhão de informação que está tentando entrar. Então, ele precisa verificar se essa ideia, se esse pensamento, se essa informação, se ela de fato ela está de acordo, ela vem me apoiar, vem me ajudar, vem somar, ou ela tem esse intuito
escondido de uma opinião, de uma crítica construtiva, ela está escondida o fato de me colocar para baixo, de me confundir, de me atrapalhar. Eu sei que pode não ser uma coisa simples filtrar essa quantidade gigante de informação, mas se você tiver os programas certos, e é por isso que nós temos que substituir, né, passar primeiro o antivírus naquelas ideias erradas, naquelas crenças sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre sucesso, e depois começar a alimentar, começar a plantar, a programar novos arquivos que me ajudem a decidir com mais facilidade no meu dia a dia. Porque na minha mente é como se eu tivesse uma balança mental. E essa balança, ela pesa as ideias. E tem ideias que pesam 1 quilo, que são colocadas numa gaveta com uma etiqueta que diz importante, que diz não importante. E uma outra ideia pesa 100 quilos, e agora essa ideia vai numa outra gaveta com uma etiqueta que diz importante. A nossa mente, como ela tem preguiça, ela só abre as gavetas que são importantes. O problema é quando, por esse excesso de informação, a balança desregula e as etiquetas trocam, e agora eu começo a abrir as gavetas, e eu começo a trocar, e eu começo a fazer coisas durante um dia, porque tudo que você faz durante um dia é aquilo que a tua mente considerou que aquilo era importante. Então você toma banho todos os dias porque era aquilo importante, ou escova os dentes todos os dias porque isso era importante. Só que em outras decisões mais finas, como assistir essa live, por exemplo, tem pessoas que não estão assistindo essa live, estão assistindo novela, porque novela estava na gaveta do importante. Porque sedentarismo e sorvete está na gaveta do importante. Porque fumar está na gaveta do importante. Agora, fazer atividade física, isso não é importante. Guardar dinheiro, isso não é importante. Vamos gastar tudo. Emprego é importante, negócio não é importante. Então, olha como que as decisões vão sendo tomadas baseado naquela programação e naquele peso que a própria balança está dando. Isso gera uma confusão. E aí você pergunta, como que eu equilibro essa balança? Como que eu ajusto minha balança mental para que esse excesso de barulho e esse excesso de informação não me atrapalhem? E aí é onde eu te digo, então você precisa escolher um mentor, precisa escolher uma pessoa que tenha os resultados que você quer conquistar na área que você definir, e agora você vê e compara a sua balança mental com a balança dessa pessoa. Porque daí, se é para aquela pessoa que está todo saudável, é importante beber água, então eu preciso aumentar a quantidade de água que eu bebo. Se para ela é importante controlar o carboidrato, então vou ter que controlar o carboidrato, tira o carboidrato do importante e coloca no importante. Se para essa pessoa fazer atividade física é importante, vou ter que colocar na minha gaveta de importante. E quando eu modelo ele, eu ajusto minha própria balança. Entendeu? Perfeito, perfeito. Pablo, tem uma frase que você falou num dos vídeos que eu assisti nessa última semana, que você falou o seguinte: 96% das coisas que as pessoas pensam nunca vão acontecer. Uhum. Os medos. Especialmente nessa fase onde nós temos acesso a muita informação, temos déficit de atenção por esse motivo, não temos foco. Muitas vezes a nossa vida ela já está repleta de desafios do presente, sofrimento com o passado, falta de crença e visão com o futuro. Como gerir essa fase atual? Então, a 96% das coisas que preocupam as pessoas não acontecem. Então, e porque existe um excesso, né? Existe um excesso justamente do passado que puxa para baixo, a pessoa se pune e se castiga por coisas que ele não controla. Então, não deixa que teu passado te machuque, deixa que ele te ensine. Não faça do seu passado um fardo, faça dele uma escola. E consiga compreender que tudo aquilo que te aconteceu fazia parte de um plano mais macro, de um plano mais amplo. E nesse ponto, eu digo tudo que te aconteceu, querendo dizer que algumas pessoas podem não ter sido legais com você. Porque um fato ruim que acontece, ele é superado, mas uma pessoa que te fez alguma coisa é mais difícil de superar. Então, aquilo fica ancorado e você volta a esse passado que te dói ou que te machuca. Então, eu te digo que mesmo as pessoas que te causaram dor faziam parte de um plano para você evoluir. Porque nunca se trata das outras pessoas, se trata de nós mesmos buscando experiências que nos permitam evoluir. Eu sei que isso é um pouco complexo, porque tem a ver com um pouco da física quântica,
mas eu consigo explicar coisas complexas em palavras simples. Então, as pessoas que atravessaram a sua vida, que não te fizeram tão bem, fazem parte de um projeto cósmico universal que te ajuda a evoluir, porque a partir daquele momento você tomou decisões para a sua vida que foram mais certeiras, né? mais corretas, e que agora você tem uma cabeça diferente por causa dessa situação desafiadora. Então, o passado deixa ele lá, aprende com ele, mas não deixa que ele te faça sofrer. Em relação ao futuro, então, a pessoa certamente fica ansiosa, porque ela quer arrumar, consertar a semana que vem, ou amanhã, quer fazer as coisas de amanhã hoje, quer arrumar a vida de um mês à frente, e aí ele não consegue dormir. Então, depressão é excesso de passado, e ansiedade e estresse é excesso de futuro. Então, como que eu consigo driblar com isso tudo? Viver no presente. Eu sei que isso aí vai te levar um pouquinho na parte de meditação, porque na hora que teu corpo, você entra em consciência com teu corpo, com tua respiração, a tua mente pode ir para o passado e para o futuro, mas teu corpo não pode ir para lugar nenhum. Ele está aqui, então se você tiver consciência dele, agora você consegue ter decisões mais claras, você consegue ter mais clareza, porque você está presente naquele momento, naquela situação, e você começa a eliminar e tirar esses pensamentos, falar, oh, isso aqui é do passado, e eu não vou deixar você permanecer aqui, porque esse passado me causa dor. Não é preciso hoje. Você conversa, você reflete, e esse excesso de futuro, não para. Isso é uma coisa que eu preciso resolver amanhã, mas ela está me preocupando hoje. Você não vai dormir a noite inteira. Não, amanhã eu vou resolver. Eu vou parar de pensar nisso, obviamente. Colabora comigo, não vou pensar nisso. Hoje não é o momento de eu pensar nisso. Hoje é o momento de eu dormir. Então, para de rumiar aquilo, porque hoje eu não vou resolver. Então, é desafiador, é incrível, mas se você tiver prática, se você começar a trabalhar sobre isso, você vai conseguir. Perfeito. Pablo, eu acredito que hoje inúmeros profissionais, empresários, devam procurá-lo para mentorias, para treinamentos, para conferências como essa aqui, né? Conta um pouquinho como é que é a sua vida hoje, como é que é o seu hábito hoje no âmbito corporativo. Então, hoje eu trabalho pela internet, né, criando conteúdos, criando material para as redes sociais, que é a minha base, né, a base gratuita, onde as pessoas elas conseguem acessar esse conhecimento. E é claro que existem inúmeros vídeos no YouTube, mas o meu Instagram, principalmente, ele reflete muito do meu modelo mental, e ele serve como um diário onde eu vou comentando o que eu estou fazendo, qual é a fase da vida que eu estou vivendo, e o produto que eu estou trabalhando, o evento que eu estou promovendo, ou a palestra que eu vou fazer. E uma vez que você sai das minhas redes sociais, então você entra ao nível dos meus alunos, então, ou dos meus clientes. Então, você pode comprar um livro, ele vai custar R$ 40, agora você já faz parte de um grupo mais seleto que já consome meus produtos pagos, não? Então, tem tudo aqui gratuito, mas agora tem algum produto pago. Aí tem um programa de áudios, que ele é um grupo que já tem acesso a um conteúdo um pouco mais profundo. Agora já tem um curso online, então esse curso online já é uma comunidade onde nós estamos mais perto, onde tem um grupo de Telegram, onde tem uma comunicação mais próxima. E é claro que vai ter um evento ao vivo, onde você vai poder ver eu ao vivo, num palco, com acesso a um network diferenciado. A energia de um evento ao vivo não se compara, né? Você sabe disso? Então, isso aí ajuda também a gerar essa evolução, né? Quanto mais perto você chega daquela energia, daquele conhecimento, mais você absorve aquilo, né? As pessoas e claro que existem os níveis mais seletos, mais exclusivos, que são os níveis de mentoria, onde as pessoas conseguem ter eu muito mais perto, focado, né? Eu costumo dizer que quem está nas minhas turmas de mentoria, elas pegam um real estate do meu cérebro, alugam um real estate do meu cérebro, né? Elas pegam um pedacinho da minha cabeça, e todos esses 26 anos de experiência, de vivência, de mais de 1000 livros que eu já li, os cursos, vídeos e eventos internacionais, e tudo isso eu coloco à disposição. O meu olhar, ele é um olhar estratégico, ele é um olhar de marketing,
curiosamente, eu gosto muito da mentalidade, mas eu me considero uma pessoa muito boa de marketing, de estratégia. Eu consigo ver o que está faltando numa promoção, numa estratégia de negócio. Então, eu já trabalhei como em aceleração de startups, acelerando negócios e ajudando esses empreendedores a corrigir a sua parte emocional e mental, mas ao mesmo tempo a criar estratégias que funcionem nos seus negócios. Então, isso aí já é nas mentorias, e é claro que tem os grupos mais seletos, que é a mentoria individual, ou as pessoas que podem estar mais perto comigo, elas têm só por osmose, né? Por olhar a pessoa próxima, você aprende muito, você absorve com os hábitos, absorve com a maneira de pensar, absorve com um comentário, com uma palavra, com uma ideia. É algo que você está ali naquele momento, um almoço. Eu tinha um programa de mentoria que se chamava Almoce com seu mentor. Então, porque o Jim Rohn, ele me ensinou que se você encontrasse um milionário, você tinha que encontrar um jeito de você convidar ele para almoçar, porque naquele almoço você tinha que escrever tudo o que você mais pudesse, porque esse almoço poderia salvar sua vida, poderia salvar sua economia, poderia mudar o seu futuro, porque naquele almoço você poderia perceber, você poderia fazer as perguntas certas e você poderia absorver o máximo que você pudesse dessa mentalidade. E eu concordo. Perfeito, perfeito. Eu tive no Summit, falando em superproduções ao vivo, Pablo, eu tive no Summit que você organizou em 2016. Nossa, você esteve no Summit de 2016? Que incrível! 2000. Olha, esse evento, Uma o Roberto Chiniachiki, que foi o meu palestrante, nesse evento ele me convidou para poder fazer esse livro. Que coisa incrível! Nesse evento, Pablo, em 2016, eu me lembro como se fosse ontem, que também não faz muito tempo assim, né? Mas aconteceu muita coisa na minha vida de 2016 para cá, no âmbito positivo. Foi nesse evento do Summit que você organizou em 2016 que eu conheci você pessoalmente, que eu conheci o Wendel Carvalho, conheci Conrado Adolfo, conheci Chiniachiki, conheci o Isao Imamura. Sim, incrível, né? Você reuniu uma seleção de pessoas que hoje estão estouradas na internet, né, Pablo? É bem bacana poder lembrar e fazer parte dessa história sua. Sim, sim. E para mim também é reconfortante, é gratificante saber que esse evento foi o palco para grandes lançamentos do mesmo Wendel e outras pessoas que participaram e que puderam expor o seu trabalho e a sua marca. E isso aí ajudou. E isso aí é muito bom que a mensagem se espalhe e que eu seja um veículo para fazer o bem para as pessoas. Pablo, eu quero até abrir um parêntese nesse comentário, nessa observação do Summit. O que eu observei? Você é um cara que tem uma capacidade de network, de relacionamento, que liga muita gente de diversos segmentos, né? E assim como eu tenho a minha base de negócio, o marketing de relacionamento, né? Eu sei que você teve uma história também no marketing de relacionamento antes de você ter todo esse estouro na América Latina. Eu queria que você comentasse um pouquinho em relação ao modelo de negócios para quem aqui nos assiste agora. Sim, então minha vida, minha jornada empreendedora começou no marketing de relacionamento, começou na indústria da venda direta. Eu acabei entrando eu digo, né, que eu acabei entrando na empresa certa, uma empresa americana que valorizava muito o treinamento. Tanto que os meus mentores foi o Salazar e o Jim Rohn, que o Jim Rohn foi o professor do Tony Robbins. Então eu aprendi realmente da fonte os valores dessa indústria do marketing de relacionamento legítimo, que é, de fato, uma escola de empreendedorismo que ensina as pessoas e que educa as pessoas e que forma as pessoas e que agora ela te dá um veículo, que é um produto, para você trabalhar e para você montar um negócio que pode escalar e que, de fato, pode se tornar muito grande. E eu aprendi exatamente que o network, que as pessoas que te rodeiam podem fazer a grande diferença na tua vida. E hoje minha filosofia é essa,
que você não pode ser a pessoa mais inteligente da mesa. Se você for a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você precisa estar em mesas que te inspiram, que as discussões são de alto nível, que você aprende, que você se inspira e que agora você diz, cara, que mesa mais incrível, hoje valeu a pena esse almoço, valeu a pena esse jantar, porque eu me rodeei de pessoas fantásticas, de pessoas acima da média, fora da curva, que vão acrescentar, por estar nessa companhia, vão acrescentar ao meu negócio, à minha vida e etc, né? Eu digo, é bem bacana você mencionar sobre essa questão da soma das suas influências, Pablo, porque a nossa vivência desde criança, a gente é ensinado, está no nosso DNA, na verdade, a competitividade, né? Nós somos competitivos desde criança e quando criança a gente é muito incentivado a competir, né, Pablo? E quando a gente se torna adulto, essa formação da mentalidade da competição acaba trazendo para o ego, né? E Sim. muitas vezes o ego nos impede muito de se desenvolver pessoalmente e enxergar por qual caminho a gente tem que seguir para mudar a nossa vida, né? O que você tem de mensagem para passar nesse sentido em relação ao ego e a vaidade? Eu penso que o ego, na verdade, é uma necessidade infundada que vem de problemas da infância e que, às vezes, infelizmente, é um excesso, é um complexo de inferioridade e é uma necessidade de validação social, sabe? A pessoa precisa que alguém fale que o cara é importante. Alguém tem que falar. E para isso eu preciso comprar uma Ferrari. Cara, pelo amor de Deus, o cara tem um valor social, uma autoestima desse tamanho que ele precisa da Ferrari para que as pessoas falem, não, agora ele é o cara. Entende? É de novo o ter em vez do ser. E, enfim, é uma coisa que chega até patologia, né? Aquela sociopatia, a pessoa ter uma loucura de querer pisar nas outras pessoas, de querer sempre impor aquele eu sou mais porque eu tenho mais. Olha só, eu sou mais, como assim? Eu sou mais porque eu tenho mais? Você não é o relógio que você veste, você não é o carro que você anda e você não é a casa que você mora. Ok? Essas são as coisas que Deus te dá como mordomo da prosperidade que Ele pode gerar ou do teu próprio esforço e disciplina para conquistar essas coisas, mas você, sua essência sempre vai ser muito mais do que isso. E quando você não compreende isso, aí você ou se compara, ou você quer fazer aquela luta de poder, ou você tem aquela necessidade de aprovação, aquela necessidade doentia de validação, de que as pessoas te reconheçam, aquele reconhecimento, mas o reconhecimento, cara, é uma coisa que é difícil de lidar, tá? O meu mentor, Jim Rohn, ele dizia que a arrogância ela é difícil de tolerar, especialmente quando ela vem da ignorância. Então, a arrogância que vem da ignorância é muito difícil de tolerar. Pesada essa chave, hein? Pablo, tem tudo a ver com esse lance da falta de mentalidade, né? Dessa mentalidade com disfunção. Eu venho de uma família, Pablo, que eu sou a terceira geração da minha família de empreendedores e minha família toda do comércio. Lá atrás, os meus pais, eles vieram de uma geração da era industrial, e onde começaram uma loja, aí os irmãos montaram junto, montava outra, trabalhava junto, montava outra. E qual que era a filosofia nessa fase, Pablo? Era ter uma vida social, uma vida pessoal de custo muito baixo, a vida era o trabalho, tinha-se um quartinho no fundo da loja, com uma cozinha, então você cozinhava, dormia na própria empresa. Conforme a empresa ia crescendo, Pablo, você não precisava aumentar o espaço físico da empresa, você tinha que investir em estoque. Não precisava comprar casa e não precisava comprar carro. Se você tinha estoque, a sua empresa estava saudável. Era aquela fase que as empresas faziam super estoque, né? Onde a logística não era tão inteligente ainda. E como os negócios, hoje eles mudaram e evoluíram também, né, Pablo? Porque hoje você fazer estoque, hoje você ter 5 carros na garagem, hoje você ter casa comprada ao invés de uma casa alugada e dinheiro em conta, não é tão inteligente assim. Verdade.
Então, hoje eu falo que a geração dos jovens, a geração que vai viver e vai enriquecer na era digital, se a gente não se atualizar, essa geração nova vai nos engolir de uma forma que a gente nem imagina, né? Mas você vê essa quarentena, o cara que tem 4 carros, paga 4 seguros, 4 IPVA, 4 de custo e o carro passou 4 meses dentro da garagem. É uma loucura, né? Uma loucura. Eu passei, nesses últimos anos, vendo muita gente ter essa preocupação de trabalhar muito forte, alavancar financeiramente e provar para a sociedade através dos bens materiais, né? E agora imagina essa quantidade de carros se estivesse investida, sei lá, na bolsa ou em outras coisas, né? A verdadeira autoestima é dinheiro na conta, né, Pablo? Pablo, eu fiz uma observação aqui. Um dos materiais também que eu assisti muito material assim, essa semana, e assim como assisti nos últimos anos, Pablo. Ciclo da reclamação, Pablo. Eu sei que nós estamos vivendo num momento desafiador, muita gente não se preparou em todos os sentidos para essa fase agora, né? E as pessoas já vinham com esse hábito de reclamar. Uhum. O que você tem a dizer em relação ao ciclo da reclamação, especialmente nesse momento? Então, já está quase 7 minutinhos antes de nos derrubar aqui o Instagram, mas a reclamação, você vê, quem acredita na fé, né, vai dizer, eu vou clamar a Deus e ele vai me dar. Quando você reclama, então, você está colocando uma vibração negativa e agora você está reclamando, você está clamando 2 vezes aquele sentimento ruim, aquela vibração de escassez, de pessimismo, de negatividade, e é óbvio que aquele canal, aquele portal que você abre, ele só vai trazer aquilo que estava na sua mente como pensamento promotor. Então você vai materializar tudo aquilo que você reclama. Olha só. Perfeito. Pablo, deixa para todo mundo aqui referências bibliográficas que você poderia nos indicar. Então, a primeira, não esqueçam de você adquirir a mentalidade. Outra coisa, nessa semana eu lancei um projeto muito interessante chamado Tribo Next Level, tá? Quem quiser saber mais, visita aqui em cima, clica no link do meu Instagram, tá? Vai lá no meu Instagram, Pablo M. Paucar, me segue, ativa aí as notificações, acompanhe as coisas que eu estou postando. Vai lá no link do meu perfil, tribunextlevel.com.br. Lá é uma comunidade que quer te ajudar a você entrar no ambiente digital com segurança, a você entrar no mundo online de maneira correta. Porque muitos de vocês têm negócio físico, têm produto físico, outros não têm negócio, mas querem montar alguma coisa online, os infoprodutos, conhecimento empacotado e que pode ser vendido pela internet. E eu passei por toda essa jornada, passei por todo esse processo do mundo físico ao mundo online e eu decidi colocar isso tudo num formato de módulos, num formato de comunidade para poder te auxiliar, te ajudar. Então, você pode ter o meu livro, você pode ter essa comunidade Next Level, pode ler os livros do Robert Kiyosaki, principalmente Pai Rico, Pai Pobre e Escola de Negócios. Você pode buscar algumas outras bibliografia de desenvolvimento pessoal com o T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária, ou aqueles livros do meu parceiro Joel J, que é muito bom, de alta performance. E eu acredito que, basicamente, o segredo do sucesso é você ser um bom estudante, ajustar o teu modelo mental, colocar isso na prática, colocar disciplina, mudar teu hábito, teu dia a dia, o que eu chamo as rotinas semanais de sucesso. O que você faz todos os dias te aproxima dos teus sonhos ou te afasta dos teus sonhos. Então, coloca aquelas rotinas semanais setadas para aquilo que você quer e a última, a persistência. Vai em frente, continua. Mas deu errado. Então, adapta, ajusta e continua. Deu errado de novo. Adapta, ajusta e continua. Pablo, se você pudesse voltar lá no Pablo, quando começou as vendas, quais seriam as 3 grandes lições da sua vida que você deixaria como mensagem para o Pablo lá de trás? Cara, eu falaria que fica calmo, que na hora certa você vai conseguir aquilo que você quer.
se divirta um pouco mais, curta um pouco mais, porque às vezes nós queremos sempre o próximo nível, né? E é incrível, porque eu até tenho um produto que se chama Next Level, né? O próximo nível. Tanto que a tribo é Tribo Next Level. E só que eu aprendi que o próximo nível, ele precisa acontecer, mas não você esperar ele chegar para então você ter realização e satisfações pessoais e felicidade. E sim que você deve ser feliz com o que você tem enquanto você consegue o que quer. E não a quando conseguir aquilo que quer. Então, se divirta mais, curta mais a sua família, suas férias, seus momentos de comemoração, cada conquista. Comemore mesmo. Não apague esse momento e fala, não, agora já consegui, agora eu quero a próxima. E já esqueci, não curti, e agora eu quero a próxima. Então, eu falaria, se divirta mais e se aproxime e fique sempre colado aí de Deus, porque os planos dele são sempre melhores. Amém, amém. Paulo, eu quero deixar uma frase aqui final para todo mundo. Eu postei aqui anteriormente nos stories, que diz o seguinte, através de uma das leituras que eu fiz essa semana. Fala o seguinte, que o futuro é hoje. O amanhã é o reflexo do que você está fazendo hoje apenas. Interessante. Então, mais foco no hoje, viva o hoje. Gratidão. Quero deixar meu agradecimento aqui para você pela gentileza e me colocar à disposição aqui para o que você precisar. Só me dá a missão que eu estou com você, Pablo. Obrigado por tudo. Obrigado a você e eu vou querer esse vídeo, hein? Parece que eu estava mais Amém. que outras vezes. Amém. Tamo junto, viu? Obrigado, Pablo. Tchau. Obrigado a você, gente. Tamo junto. Valeu.